Saint Seiya capítulo 1 Os Cavaleiros Sagrados da deusa Atena. De acordo com a mitologia grega, o herói Perseu conseguiu decepar a cabeça da monstruosa Medusa. Do sangue derramado, um precioso cavalo alado, o Pégaso, nasceu. Pégaso então alçou o voo e se tornou uma constelação. Vemos um casal de turistas que andavam pelas ruínas dos templos na Grécia. Eles diziam como o céu do mar Egeu é lindo à noite e admiravam as estrelas cadentes. Essa parte da Grécia é chamada de Terra das Constelações desde a antiguidade, e por isso havia muitas estrelas naquele lugar, parecendo até que algumas caíam na terra. Essa era a história que o padre da estalagem os contou, porém de repente um raio cai do céu. O casal de turistas ficam assustados. A mulher se perguntava que barulho foi esse, será que uma estrela realmente caiu? O homem dizia que isso era impossível, com certeza foi um raio que caiu adiante. Porém ao se aproximarem o casal se assusta, quem estava caído mais à frente era um garoto. O menino utilizava roupas de treinamento e ataduras em seus braços. Isso foi algo inesperado para aquele casal, que estava apenas passeando pelas ruínas gregas. Eles tremiam ao verem aquele garoto. O homem falava que aquilo era horrível. O garoto estava todo machucado, como se tivesse sido atropelado. Porém não era possível que aquele garoto tenha caído do céu. De repente o menino começa a se mexer. O casal pergunta se ele estava bem. Porém, enquanto se levantava, ao que parece, o garoto ainda sentia dores. O casal pede para que ele não faça esforço. Era melhor não se mexer. Eles iriam ajudá-lo. Porém, o garoto apenas perguntava onde uma certa pessoa estava. O homem queria saber de onde o menino veio, o que eram aqueles ferimentos, como ele se machucou tanto, e o casal de turistas diz serem do Japão, e perguntam se o menino entendia o que estavam falando. E nesse instante o garoto pressente algo, ele diz que ela estava chegando. O casal com medo pergunta quem estava chegando ali, e de repente eles avistam um clarão à frente, e a sombra tenebrosa de algo que se aproximava. O casal com medo sai correndo daquele lugar gritando por socorro, e nesse instante percebemos que quem chegava até ali era a Amazona de Prata, Marin de Águia. Ela trajava sua armadura e dizia para seu discípulo: "Então você veio parar aqui, vejo que continua sendo um inútil, Seiya. Vamos voltar para o santuário e refazer o exercício mais 100 vezes. Seiya porém diz que já estava farto desses treinos. Marin pergunta se ele deseja ser morto em sua luta contra Cassius, porém Seiya fala que ele estava preparado para o combate. Marin então começa a traçar os pontos de sua constelação com as mãos. Seiya entra em guarda rapidamente para se defender daquele golpe, porém o ataque de Marin era muito poderoso. Seiya é jogado a muitos metros para cima e depois cai no chão. Marin então se aproxima perguntando como ele espera vencer se nem ao menos conseguia conter aquele golpe. Seiya, você já viu como Cassius é cruel? Ele já enfrentou 9 adversários até hoje e todos foram decapitados com um só golpe. Ele usa a força destrutiva que conseguiu no santuário. Amanhã ele só precisa tocar em você uma vez." Seiya pergunta como isso seria possível. Marin fala que Cassius está convencido de que Seiya era inferior e vai levar um tempo para matá-lo. Vai ser como um gato brincando com um rato. Ele vai cortar suas orelhas, depois o nariz e por fim a sua cabeça, e depois a deixará junto dos demais troféus. Seiya fica desesperado, falando que não quer ter sua cabeça arrancada. E Marin explica que se o garoto quer se defender, teria que refazer o exercício mais 100 vezes. Seiya dizia: "Se continuar assim, eu morro antes de enfrentar Cassius. Fui bem treinado e não serei derrotado." Nesse momento Marin pede uma prova. "Você não demonstrou nenhuma vez que pode vencer Cassius, mas vou ficar mais confiante se você provar para mim que é capaz. Seiya, você tem o direito de morrer, mas não quero que todos esses anos de treinamento tenham sido em vão." O garoto diz que está bem. "Preste atenção, Marin. Vou deixar a prova no solo. Você vai ver o meu poder. Esse é o meu cosmo." Seiya desfere um soco no chão e naquele instante todo o solo se quebra com seu golpe. Marin fica surpresa e dizia em pensamentos: "Seiya, desde quando? Foi um golpe de sorte? Mas eu vi a aura do Pégaso com certeza." Seiya e Marin vão embora dali, porém o casal de turistas retorna procurando por eles. Eles não sabiam como, mas aquelas pessoas misteriosas sumiram. A mulher diz que teve a impressão de que o garoto rachou o solo, porém deve ser um sonho. O homem tremendo fala que não foi um sonho, e à sua frente vemos uma cratera imensa, que foi feita pelo golpe de Seiya.
Na praça central da cidade de Atenas, o padre explica para os turistas que o que eles viram foram os cavaleiros de Atena. Vocês tiveram sorte, os próprios gregos só os veem raramente e vocês simples turistas conseguiram. O homem fala que isso só pode ser brincadeira, eles pensaram que iam morrer, porém ele queria saber mais quem são esses cavaleiros. O padre então explica, na mitologia grega havia uma deusa chamada Atena, ela é filha do maior deus de todos, Zeus. Nascendo revestida por uma armadura, essa é Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. Porém ela detestava a guerra e só lutava para se defender. Houve batalhas contra os impiedosos Ares, os gigantescos titãs e por fim contra Poseidon. Essas disputas divinas envolviam os humanos em batalhas sem fim. No campo de batalha, haviam jovens que protegiam a deusa, os cavaleiros de Atena. Vindo dos 4 cantos do mundo, eles eram dotados de força e coragem. Fiéis a Atena, eles odiavam armas e seus corpos eram a única arma que dispunham para lutar. Eles eram capazes de romper o céu com as mãos e abrir fendas na terra com seus chutes. Ainda hoje, sempre que as forças do mal se manifestam, ressurgem os cavaleiros de Atena. Seus nomes não constam na mitologia, mas eles sempre serão os cavaleiros de Atena. Nesse instante somos levados até o santuário. A luta entre Ceia e Cássius estava prestes a começar. De um lado vemos Ceia com sua mestra Marin, e do outro vemos Cássius ao lado de China. O grande mestre do santuário dizia: cada um de vocês venceu 9 guerreiros até hoje, agora restam apenas vocês 2. Aquele que vencer ganhará o título de cavaleiro de Atena. Porém, de repente, China se põe de joelhos dizendo: um instante, ó grande mestre, perdoe-me pela interrupção, mas tenho um comunicado importante. O mestre pergunta o que seria, e a Amazona o responde: na noite passada, Ceia tentou fugir do santuário. Os soldados ali presentes ficam surpresos e diziam: fugir? Você estava vigiando a Marin? O que significa isso, Marin? Você sabe que fugir daqui é um crime grave. A Amazona então responde que sem dúvidas isso deve ser algum engano. Nós só saímos do santuário para um treinamento especial. Ceia dizia que não importa o que os outros dizem, mas China porém fala que ele é um mentiroso. Você está com medo da superioridade do Cássius. De qualquer forma, um oriental não merece se tornar um cavaleiro. Porém, de repente alguém a interrompe, perguntando o porquê disso. Esse é a Ioria que dizia: a origem nunca impediu qualquer pessoa de se tornar um cavaleiro. A vitória sempre decidiu quem teria esse direito. O grande mestre dizia: a Ioria tem razão, deixemos que o combate nos dê a resposta. Veremos se Ceia é um medroso, se for o caso ele não vencerá. Isso mesmo, que comece o combate. O vencedor vai ficar com a armadura de bronze de Pégaso. Os soldados ali presentes ficam surpresos. A armadura, depois de tantos séculos, ela será entregue. Dizem que o portador ganha uma força sobre-humana. Ela é a prova de que o dono faz parte da Ordem dos Cavaleiros de Atena. Ceia em pensamentos dizia: então essa é a armadura? Foi por causa dela que eu vim até a Grécia quando era um menino. Porém, de repente, Cássius captura Ceia. Ele o segura com apenas uma mão e falava: por que não fugiu ontem à noite, Ceia? Querer essa armadura fará mal à sua saúde. Ela não pode ficar com um asiático. Ela é minha por direito, eu sou grego. Vou esmagá-lo com apenas uma mão. Cássius começa a apertar Ceia, que fica desesperado. E então Cássius dizia: mas por que a pressa, não é? Acho que essa é a última vez que vou me divertir com você. Devo aproveitar. Quem sabe eu deva cortar pedacinho por pedacinho seu. Não é uma boa ideia, Ceia? Primeiro a orelha. Cássius se prepara para arrancar a orelha de Ceia. Tanto a Ioria quanto China ficam surpresos. E de repente vemos uma orelha caída no chão. Os soldados ali presentes também estavam assustados. E de repente percebemos que Ceia estava ileso. Ele conseguiu se livrar da mão de Cássius e ainda conseguiu arrancar a orelha do inimigo. Cássius agonizava de dor após perder a sua orelha. E sorrindo Ceia dizia: não é que é uma boa ideia, Cássius, e agora? Cássius diz que vai matar Ceia. A Ioria, observando aquilo, revela que Ceia emana um cosmo que ele jamais sentiu e pergunta como Marin fez para que o garoto atingisse esse nível. Ceia de Pégaso estava convicto de que iria conseguir a armadura e voltará para o Japão. Não contenho seus golpes, Cássius. Não quero que se renda ainda. Você vai ter o que merece antes de eu voltar para o Japão. Ceia encarava seu inimigo que estava de joelhos, e atrás deles podemos ver a urna da armadura de Pégaso. Cássius não conseguia entender como Ceia cortou a sua orelha, e o garoto perguntava: e aí, Cássius, que parte do seu corpo eu devo cortar agora?
Vamos lá, você mesmo pode escolher. Eu deixo. Assim vai entender o tamanho da sua derrota. Cassius fica nervoso e tenta atacar, porém Seiya contra-ataca com um poderoso chute. Cassius é atingido novamente e é jogado para trás. Ele não conseguia entender como isso seria possível, já que sempre venceu Seiya tão facilmente. Por 6 anos, Seiya sempre perdeu para Cassius. O gigante se levanta mais uma vez, porém Seiya acerta um soco em sua barriga. De repente Seiya começa a atacar vários pontos do corpo de Cassius: peito, nariz, braço e pernas. O gigante cai mais uma vez e vendo aquilo, Marin se lembra de quando conheceu Seiya. 6 anos haviam se passado desde aquele dia. Um monge leva Seiya até Marin e diz: ele tem apenas 7 anos e assim como você, também veio do Japão, portanto ficará com você, Marin. A Amazona pergunta o que um garotinho como ele fazia na Grécia, e Seiya diz que está ali pela armadura. Ele quer levar a armadura para o Japão. Marin pergunta o que ele iria fazer quando chegar com a armadura no Japão, porém Seiya responde que não poderia dizer. De repente Marin desaparece e aparece atrás de Seiya. O garoto pergunta como ela fez isso. Aquela era a velocidade sobre-humana da Amazona de Prata. Ela fala para Seiya quebrar a rocha que estava abaixo dela, porém o garoto responde que não conseguia. Sendo assim, Marin fecha o seu punho e desfere um golpe. Seiya fica surpreso. Com apenas um soco, Marin conseguiu destruir aquela rocha gigantesca, e a força do impacto até mesmo joga Seiya para trás. Marin estava de pé sobre uma das partes da rocha, que foi partida ao meio. Ela diz para Seiya: se você não pode quebrar esse rochedo, jamais terá a armadura. Apenas os cavaleiros têm esse direito. Agora que você está no santuário, só terá 2 formas de voltar ao Japão: como um cavaleiro ou então como um cadáver. E nem te digo o quanto este lugar é terrível, garoto. Com o passar do tempo, vemos o treinamento de Seiya, sendo pendurado pelos pés na beira de um penhasco. O garoto gritava enquanto Marin dizia: depois de 1 ano aqui, você deve saber que eu não vou puxar você de volta antes de completar 1000 flexões. Faltam 362. Seiya, chorando, não consegue se segurar e cai diretamente no mar. Marin então desce o penhasco e pega Seiya na água. O garoto estava inconsciente, porém ainda estava vivo. Ele é mais resistente do que imaginava. Marin falava: sempre que um cavaleiro está diante da morte, sua constelação protetora aparece, para que os deuses lhe deem a força que falta. Seiya, a sua constelação protetora é o Pégaso, e ela o protege. Marin coloca uma pequena pedra diante de Seiya e fala para ele quebrá-la. O garoto tenta dar um golpe, mas acaba machucando a sua mão, e Marin dizia: seu imbecil, já fazem 3 anos que está aqui e ainda não consegue quebrar uma pedrinha. Nesse instante, com apenas uma mão, Marin consegue pulverizar aquela pedra enquanto dizia: uma pedra é feita de átomos, e nossos corpos também, Seiya. E as flores, árvores, insetos e tudo que há na face da terra também. Aquela estrela que brilha à noite, tudo que existe no universo é feito de átomos. Você devia saber que a destruição da matéria está ligada à destruição dos átomos. Seiya, concentre sua força, busque no fundo de sua alma. Agora concentre-se em um único ponto de sua mão. O pequeno garoto nesse instante despertava o seu cosmo. E voltando ao presente, Seiya se lembra de seu treinamento. Ele desfere um golpe no chão, fazendo uma enorme cratera na frente de Cassius, que estava extremamente assustado. Seiya, sorrindo, dizia: e então, Cassius, você admite a sua derrota? Nós dois estamos no santuário faz 6 anos, por isso vou poupar a sua vida. Os soldados do santuário estavam surpresos e diziam: Seiya coloca todo o seu espírito nos golpes, de seus pés e de seus punhos. Seiya dominou completamente as técnicas de combate dos cavaleiros. Sem dúvidas, a derrota de Cassius é inevitável. China, ouvindo aquilo, chama os soldados de idiotas. Seiya está prestes a ficar com a armadura e isso era inadmissível. Seiya é um japonês. Cassius não desiste e tenta atacar Seiya novamente, porém o garoto se desvia facilmente dos golpes. Cassius não admite que Seiya fique com a armadura. Ela é uma herança da Grécia Antiga, por isso um japonês não merecia trajá-la. Cassius tenta acertar um soco em Seiya, porém o garoto para o golpe com apenas uma mão. E Seiya dizia: abra os olhos, Cassius, é você que não merece nada. Você mal adquiriu a força de um cavaleiro. Será que pelo menos uma vez você sentiu o universo dentro de si?
Cassius não entende aquilo e Seiya mais uma vez se lembra de seu treinamento com Marin, onde sua mestra falava: a técnica dos cavaleiros está ligada à criação do universo e ele nasceu de uma explosão. Como eu disse, seu corpo é feito dos mesmos átomos que compõem as estrelas. A origem da Terra, dos seres vivos, das estrelas, da galáxia e das milhões de nebulosas que estão muito longe daqui é uma só. O universo nasceu de uma grande explosão há 15 bilhões de anos. Seu corpo, Seiya, é um micro-universo nascido do Big Bang. Os verdadeiros cavaleiros desenvolvem uma força sobre-humana por causa da explosão do universo que eles possuem. Com ela, eles podem rachar montanhas e pulverizar estrelas. Seiya tente explorar o seu interior, transforme seus golpes em estrelas cadentes. Voltando à batalha contra Cassius, Seiya fica sério. Ele se coloca em posição de combate e eleva o seu cosmo. Os soldados perguntam o que ele estaria fazendo, e até mesmo a Yoria fica surpreso. Seiya mais uma vez diz para Cassius: desista, você perdeu. Porém o discípulo de Shina não quer desistir. Ele diz que esquecerá a armadura se ver o universo em Seiya, e de repente o garoto começa a traçar com os seus braços a constelação de Pégaso. Ele estava traçando os pontos das 3 estrelas de sua constelação protetora. Shina grita para que Cassius fuja rápido, porém seu discípulo não tem tempo para reagir. E Seiya dispara de seu punho o ataque dos meteoros de Pégaso, conseguindo acertar Cassius múltiplas vezes, em apenas um segundo. Seiya assim derrota Cassius utilizando o meteoro de Pégaso. Não perca o próximo capítulo aqui no canal, sempre quis saber. E é claro, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?